E estamos gravando. Estou aqui com a Bárbara Zampoli, uma das alunas excepcionais do curso de Design Instrucional da EBAC. Agradeço, Bárbara, por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, né? E antes da gente conversar, fala de qualquer coisa que as perguntas vão aparecendo, eu queria que você se apresentasse, né? Contasse mais sobre sua jornada aí, para quem não te conhece. Tá bom, obrigada também, Alan, pelo convite. Contando assim um pouco sobre a minha história, né, dentro aí do mercado profissional e também dos estudos. Então, a minha formação primária é o design gráfico, né? Então, eu sou formada aí no design, fiz um bacharelado de 4 anos e após eu terminar o bacharelado, eu sempre tive um gosto por educação, né? E isso veio se construindo no meu TCC. Né? Então, ali na hora de pensar um tema para fazer um TCC de design gráfico, eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que as pessoas geralmente não faziam. Porque, assim, as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo pode ser que não tenham conhecimento em design gráfico, mas geralmente, assim, o que é um TCC de design gráfico? Geralmente, os alunos desenvolvem o quê? Marcas, livros, Uhum. revistas, livros digitais, sempre pensado, né, para um público específico, mas eu queria fugir um pouco disso. Eu queria trazer uma temática que fosse relevante tanto para mim quanto para a sociedade. E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu encontrei a educação, que na verdade já era uma coisa que eu tinha, assim, um gosto muito grande, então eu fiz o meu TCC voltado para a educação infantil, na verdade, educação das emoções para as crianças através da arte. Então eu Legal. uni aí os temas, né, que a gente aprende ao longo da faculdade, mas eu também tive que fazer uma pesquisa bem extensa na parte de educação, principalmente educação infantil e educação emocional. Então, inclusive tem aí, né, um dos meus temas do curso da EBAC aí também tem essa parte do curso, né, para falar aí de inteligência emocional na liderança, né? Então, meio que eu vou pegando temas assim que eu tenho afinidade para poder sempre montar os projetos que eu me envolvo. Então, após o TCC, né, de design gráfico, foi uma pesquisa muito legal. No final, o meu produto foi uma caixa, chama Caixa dos Afetos, né? Uma caixa criativa para as crianças. Então, assim, é um produto físico, uma proposta um tanto quanto hoje em dia ousada, porque está Aham. muito no digital, e eu quis trazer essa experiência de um produto físico para a criança também, que é super importante para o desenvolvimento dela, até mesmo para a idade do público que eu escolhi. Então, assim, eu acredito que o TCC ele foi a plantinha ali a sementinha que eu plantei na educação. E aí, alguns professores que eu tive na faculdade, eles me disseram que eu tinha uma certa desenvoltura para a docência. E isso já era, assim, é um sonho de infância, na verdade, mas que eu acabei abandonando. A vida seguiu, eu acabei encontrando outros caminhos, mas eu retomei essa vontade, assim, para a docência. Então, eu decidi também fazer uma pós-graduação em docência. Só que no início do ano, não sei se foi por acaso ou talvez não, me apareceu o curso da EBAC, Não, né? legal. No Instagram, eu já seguia a EBAC há um certo tempo, até mesmo a minha faculdade de design na época, quando eu estava escolhendo a universidade, eu pensei em fazer na EBAC, né? Porque, se eu não me engano, não sei se ainda existe hoje, mas existia, né, a faculdade de Sim. design dentro da EBAC. Enfim, acabei optando por outra instituição, mas eu já acompanhava os cursos online da EBAC. Né? Eu já tinha uma lista de cursos que eu queria fazer. E o design instrucional não estava na minha lista de cursos. Mas, assim, eu comecei a acompanhar, vi que eles começaram a divulgar. E eu falei assim, caramba, tem tudo a ver com o que eu penso para o meu futuro. Aí acabou que a pós-graduação não consegui iniciar no tempo que eu queria, por um problema assim de não fechou o turno, eu ia cursar presencial, então Uhum. assim, acabei deixando um pouco para depois. Eu falei assim: meu, o curso da EBAC está aí disponível, por que, que eu não começo ele e a pós-graduação eu vejo ao longo do caminho como que vai ser? E aí deu certo, eu me inscrevi no curso da EBAC. Antes de eu me inscrever, uma pessoa, né, do comercial me ligou perguntando qual eram os meus objetivos em relação ao curso. Eu contei um pouquinho disso que eu estou contando agora, né, que eu já tenho um gosto por educação, e a minha ideia no futuro é trabalhar, assim, 100% com educação, se isso for possível, né, se Uhum. eu conseguir. E aí a pessoa me falou assim, nossa, tem tudo a ver com você, você já tem aí
o embasamento do design gráfico. Isso vai te ajudar demais, porque é também uma parte aí do design instrucional, né? Sim. Eu falei assim, vamos embora então. Aí eu me inscrevi, comecei a fazer o curso. Gostei, assim, demais, assim como estou gostando muito até hoje, né? Eu acho, assim, a didática do curso impecável. Antes da gente chegar lá, deixa eu te fazer duas perguntas. Por que Tá bom. educação? Eu também tive esse mesmo sonho que você e foi muito difícil desenvolver uma carreira mantendo a educação ali como um fator primário, assim, até para poder viver bem, né? Porque querendo ou não, a educação tradicional, como a gente conhece, não paga muito bem, né? Essa situação está mudando, principalmente para quem é designer instrucional e tem um currículo bacana como o seu. Mas Uhum. assim, por que educação e não design, só design gráfico, por exemplo, para trabalhar no Nubank da vida, ganhar bem, viajar e fazer tudo? E eu pergunto porque eu também tive esse questionamento, provavelmente na sua idade, e eu queria Uhum. entender melhor e depois a gente fala mais do curso. Então conta pra gente, por que Tá. necessariamente a educação, se você tem uma opção tão legal, que é o design e as outras coisas que você entende, você até trabalha com marketing, né? Você tem um Uhum. conhecimento muito legal, já tem experiência com liderança, então conta mais Uhum. dessa escolha, por favor. Uhum. Assim, na verdade, a escolha da educação, assim, ela é uma coisa meio subjetiva para mim, porque assim, eu sempre fui uma pessoa um tanto quanto crítica, né? Então, assim, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu vejo, eu acabo perguntando mais, né? E assim, eu sempre percebi que as pessoas que se interessam mais por educação, as pessoas que levam o estudo a sério, como assim, um estudo para a vida, né? Acho que no curso da EBAC a gente fala um pouco disso também, né? Tipo, a educação, ela não é só uma parte ali obrigatória da sua vida e que depois você acaba e aí você começa a sua vida profissional, né? Então, assim, eu sempre percebi que as pessoas que levam a sério a educação, assim, que pensam na educação como um processo contínuo e, sei lá, né, não tem fim, elas têm, assim, são muito bem remuneradas, né? São pessoas que têm um olhar diferente para a vida, elas têm mais empatia com as pessoas, elas respeitam mais é, situações da vida, conseguem olhar uma mesma situação por diversos lados, sabe? Então, assim, eu acho que a educação também, ela é como se fosse um agente para que torne uma pessoa mais desenvolvida, sabe? Tipo assim, quase como se a educação ela fosse uma cultura. Tipo assim, para mim a educação é uma cultura e a educação também é um valor, né? Então assim, é uma coisa que eu levo a sério, super assim, super a sério. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Eu sempre tive mais habilidade para a parte de artes assim, mas nunca deixei de olhar também para as outras partes, né? Que algumas vezes tive dificuldade, mas eu sempre pensei assim, falei, poxa, se eu tenho dificuldade nisso, é porque eu preciso me dedicar mais. E assim, educação também é uma coisa que existe, acho que exige um pouco da gente uma certa esperança, né? Eu estava, inclusive, comentando esses dias com os colegas da pós-graduação, e a gente estava lendo uma matéria, acho que eu até compartilhei no LinkedIn, né, sobre os professores, assim, universitários sendo dispensados em massa, porque vai ter a gravação de vídeos e esses vídeos podem ser usados aí durante muito tempo. E aí eu estava comentando com eles, eu falei, poxa, gente, muitas vezes, assim, a educação tradicional, ela mostra um caminho pra gente. Então, assim, a pós-graduação, e aí a gente pode discutir isso em outro dia com, né, mais tempo, mas assim, eles apresentam um caminho só, que a educação tradicional geralmente faz isso. Então, assim, o que geralmente a educação tradicional em docência que eu estou vivenciando, o que eles apresentam? Você dá aula em universidade, como professor. Só. Aí nós alunos, olhamos uma matéria como essa, professores universitários estão sendo dispensados em massa. Poxa, a gente mal terminou o curso, já sabe que talvez não tenha emprego? Entende? Então, assim, eu acho que também a educação ela traz aí um leque de opções, só que a gente também tem que buscar, porque muitas vezes a gente restringe muito, né, a educação assim como, vou dar aula na escola. Eu vou dar aula na faculdade, tipo aquela aula presencial, que hoje em dia a gente tem o EAD e tudo mais. Sim. Mas acaba que são apresentados os caminhos meio que únicos, né? Sendo que a gente tem muita coisa para explorar. Eu gosto muito do jeito que você pensa, Bárbara, porque eu também penso um pouco assim, e assim, vindo de família humilde, que eu sempre fui de TI, mas queria trabalhar com educação, eu sempre tive que pensar lá na frente, eu sempre tive que antecipar problemas sociais, econômicos,
e tentar criar um perfil, que é uma coisa que eu chamo de um perfil antifrágil, perfil profissional antifrágil. Ainda mais que eu nasci pobre com gosto sofisticado, então eu queria viajar o mundo inteiro, fazer um monte de coisa, então você imagina. E eu Uhum. vejo que você tem um pouco disso também. Eu acho muito interessante, olhando no seu LinkedIn já está em inglês, não está em inglês, né? Está em português, mas É. você vai criar uma versão em inglês já já, porque a gente vai falar disso. Ah, Mas legal. ó, seu LinkedIn está muito bem feito. Você tem essa visão para educação. Então você está na pós, né, preenchendo os Uhum. requisitos da educação convencional. Então eu estou fazendo minha pós, já já Uhum. vou fazer alguma outra coisa para poder dar aula na faculdade, caso esse caminho ainda exista. Se esse caminho ainda Isso. não existe, né, não exista mais, eu já tenho alternativas. Que, por exemplo, design instrucional, design gráfico, e a sua experiência em marketing, eu vejo um perfil antifrágil, um perfil que não importa Uhum. o que aconteça com a economia, você vai ter emprego, você vai ter desafios interessantes e você vai Sim. arrebentar. Então, nem que você queira criar o seu próprio curso, nem que você queira, sei lá, trabalhar numa empresa internacional que está acontecendo com alguns alunos nossos, Uhum. o diferencial de profissionais como você e o motivo que eu te chamei aqui, para a primeira conversa de todas que eu tive, é exatamente que eu consigo ver, desculpa, eu consigo ver uma característica que me fez ter muito sucesso na minha vida e que quando eu contava, né, eu ia fazer muita palestra em escola pública. Depois que eu virei jovem embaixador, eu conversei com muito professor, fiz formação de professor e tudo mais. E quando eu apresentava a minha história, todo mundo vinha, mas você é um outlier, você tem uma motivação diferenciada, não dá para replicar esse modelo que você tá demonstrando em larga escala. Então, um dos motivos que eu queria trazer você aqui também, além de fazer o que a gente está fazendo aqui, muito legal, era fala mais dessa motivação sua, o que te motiva, o que te leva a ter essa participação, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção que você fez, que você entrou num evento público da EBAC, que teoricamente não ia agregar muito para você, porque você já estava no Uhum. curso, né? Você participou lá da introdução, pegou o material desse evento público e ainda se comunicou com a galera que estava no evento público, motivando o pessoal a comprar e também falando mais do curso. Então, isso chama a atenção em vários aspectos, né? Que você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar fazendo o seu próprio curso, né? Mas você se envolve, você se torna um Uhum. membro da comunidade, que é o que eu tendo a fazer. Então, explica Uhum. mais sobre o que passa na sua cabeça e o que te motiva a fazer isso. Que tipo de recompensa você tira disso, ou qual que é seu plano, o que faz você ter esse tipo de atitude, por favor. Tá. Assim, eu sempre fui uma pessoa que percebi que, assim, a educação, para mim, ela era uma coisa, assim, um tanto quanto próxima, mas eu percebia que para as pessoas é distante. Então, assim, a minha ideia, assim, participando, é, assim, envolver as pessoas. Eu também gosto dessa coisa de comunidade, assim, de participar. Porque, assim, eu também me vejo, assim, um pouco como professora ou tutora daqui a um tempo. Então, assim, poxa, a gente cria todo um material, a gente, sabe, faz todo o planejamento ali. E quando a gente vê que, sabe, as pessoas estão assistindo, mas, assim, a gente não tem um feedback, a gente não sabe se estão gostando. Então, assim, eu percebia também isso no meu tempo de faculdade, né? A importância que é, tipo, de você passar um feedback, muitas vezes que pode ser nem um feedback positivo, mas a importância do feedback. Sabe, eu sempre valorizei muito isso, porque sempre ouvi muito de professores. Tipo, pessoal, às vezes o professor tinha que pedir, muitas vezes, sabe? O quão cansativo pode ser isso também para os tutores e professores e as pessoas que planejam aí, né, um currículo para um curso. Então, assim, eu sempre acabo pensando mais, assim, me colocando também no lugar do professor, sabe? Da pessoa que está ali à frente. E, assim, em relação ao curso da EBAC, que eu acabei participando do evento, porque, assim, por ser um curso relativamente novo, entre aspas, da EBAC, eu percebi que assim, poxa, é uma área assim um tanto quanto diferente assim, tipo, design gráfico, UX, UI, né? Não são assim um curso mais popular. Então, assim, eu pensei, poxa, já que eu tô avançando no curso, eu vou entrar ali no chat da EBAC, assim, primeiro, para ver o que as pessoas estão falando da profissão. Isso eu tenho muita curiosidade também, tipo, uma pessoa que não sabe nada sobre design instrucional. Qual que é a visão dela sobre a profissão? Porque, assim, apesar de eu ter a minha visão, é importante eu também saber o que as pessoas estão falando, né, sobre o curso e também sobre a EBAC ou sobre a profissão.
Então, assim, eu vi ali que tem muitos alunos de outros cursos da EBAC que também gostam tanto quanto eu. Então, assim, eu percebo que a EBAC, ela não é de excelência só no design instrucional. Ela é de excelência em outros cursos também, porque eu vi ali, né, ao vivo as pessoas falando bem de outros cursos. Assim, eu queria também conhecer como que você explica design instrucional para, assim, geral, tipo, um apanhado geral, que ali era um evento de poucos dias, poxa, porque assim, no nosso curso ele é tão, sabe, divididinho, é tão destrinchado, sabe, é detalhe a detalhe. Eu pensei assim, eu falei, poxa, se algum dia eu precisar falar sobre design instrucional, eu tenho, sei lá, 2 horas para falar. Tipo, como que eu vou falar? E aí eu queria ver, sabe, quais os tópicos que você reuniu ali para falar para a galera, né? Quais são as partes mais importantes? Porque assim, ao longo do curso, acredito que isso os outros alunos também vivenciam, mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de anotar. E assim, é papel e caneta mesmo, né? Eu tenho um caderno e eu vou anotando. E conforme eu fui construindo, né, a linha de pensamento durante o curso, eu fui anotando, assim, tópicos principais que eu preciso saber para poder atuar como designer instrucional. Então, assim, muitas das coisas que você tinha falado, eu anotei, mas assim, você deu alguns toques também importantes que eu não tinha pensado. Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente busca, a gente está assim, é ao meu favor. Eu tô pensando assim, na minha carreira, entendeu? Tipo, poxa, eu sei que eu tenho um curso completo ali dentro da EBAC, que eu também tô fazendo, mas eu acho que esses eventos pontuais, assim, eles são importantes também, porque também contribuem, né? Então, assim, retomam até, eu me senti, sei lá, no primeiro módulo do curso, Bacana. assistindo aquele ao vivo com você. E, Bárbara, uma coisa que eu vejo em você, e talvez nem você tenha notado ainda, porque eu demorei anos para notar isso também. Você entra de cabeça no que você está fazendo e você pode até ter outros planos, né? Eu tenho planos que, tipo, eu gostaria de ter umas outras 3 profissões, assim, eu queria ser cientista de dados, eu queria ser desenvolvedor de aplicativo, então tá tudo na gaveta para algum outro momento. Nesse momento eu entro de cabeça no design instrucional, que é o que eu estou fazendo tem 10 anos, e na gestão de pessoas e esse tipo de coisa. Então eu quero aprender o máximo que eu posso aqui, os outros sonhos estão na gaveta. Como é que você faz essa palavra é difícil, compartimentalização de objetivos, de metas, de sonhos, e consegue focar 100% nisso? Como é que você separa as abas ali da sua mente, das suas metas, para conseguir focar do jeito que você foca no design instrucional, que é uma coisa que você está fazendo, mas eu tenho certeza que não é a única coisa, né? Então como é que você faz essa divisão e como é que você se motiva para dar tanta energia para as coisas assim? Uhum. Tá, eu costumo dividir os momentos da minha vida, né? Assim, eu sou, apesar de ser libriana, né? Para quem gosta de signo, aí eu não tenho nada em virgem, mas eu sou muito organizada. Então, assim, na minha cabeça também eu tento organizar. Assim, eu tenho 7 anos de experiência com design gráfico, aproximadamente. Então, assim, eu já vivi 7 anos da minha vida trabalhando com design. Eu quero trabalhar com design até aposentar, se algum dia eu aposentar? Sim, mas eu quero o design como uma segunda via. Porque assim, o design para mim, assim, 7 anos de experiência, acredito que já seja relevante, né? Muito antes de eu fazer faculdade, eu já trabalhava com design, já estudava design. Então, assim, o que eu pensei? São 7 anos de prática no design gráfico. O que, que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho em design? Eu sempre pensei nisso. Ah, então assim, eu posso me tornar diretora de arte, que aí eu vou estar, tipo, seguindo o mesmo caminho aí do design gráfico. Ah, mas de repente eu posso fazer alguma coisa com o conhecimento que eu tenho. Então, assim, eu sempre fui uma aluna, quando eu fazia faculdade, de absorver as coisas muito rápido e ajudar as pessoas. Então, por isso que os professores também ficavam comentando isso, né? Ah, no futuro você pode investir em docência. Então, assim, meio que eu decidi, são 7 anos de experiência em design gráfico. Alguma coisa eu tenho que fazer com esse conhecimento, não somente trabalhar na prática. E aí, tipo, eu tomei a decisão de que, assim, enquanto eu não consigo trabalhar com educação e com design instrucional, eu trabalho com design gráfico. Porque, assim, eu não consigo deixar uma coisa para fazer outra. Então, meio que eu vou fazendo as coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu não posso deixar de trabalhar, porque eu tenho que me sustentar e tudo mais, né? Então, eu continuo trabalhando com design gráfico, que eu gosto muito, que é assim, é a, é a menina dos olhos, né? Então, assim, é a minha área do coração, é a área que eu sempre vou gostar, muito mais do que qualquer outra, porque eu comecei no design, então acho que a primeira
formação aí, ela tem uma importância maior pra gente, mas, assim, eu quero também descobrir outras coisas, porque o design, ele tem infinitas possibilidades, né? Então, assim, Sim. meio eu vou pensando em etapas. E aí a minha ideia é, depois de realizar esses cursos, aí sim eu quero começar a dar aulas, sabe? Mas assim também a passos pequenos. Tipo, nossa, eu não vou. Ah, só se assim surgir uma grande oportunidade que eu tenha que desistir um pouco da minha carreira como designer. E tá tudo bem também, porque assim a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, assim, acho que a gente tem que estar preparado, mas tem que ter essa visão. Ah, se eu não conseguir deixar a minha profissão principal, eu posso fazer cursos em paralelo e eu vou seguindo aqui com a minha profissão. Aí, quando eu terminar o curso, eu vou buscar mais oportunidades dentro dessas áreas e aí eu vejo, eu vou conseguir conciliar o design e a educação juntos? É a minha ideia, porque eu gostaria muito, por exemplo, de ser tutora num curso de design, principalmente para falar assim, o mercado de design. Porque para falar teoria do design, Bauhaus e tudo mais, tem milhares de pessoas já, tem muito conteúdo. Então, assim, eu gostaria de falar sobre o que as pessoas não falam de design. O que eu não aprendi na faculdade, aprendi no mercado, ali na raça, né? Então, assim, eu sempre tive essa visão crítica e sempre quis compartilhar com as pessoas. Então, assim, essa é a ideia que eu tenho, né? E, Legal. assim, motivação... Antes de mais nada, vou dar um alô pro Gabriel. Alô, Gabriel. É o RH da tutoria. Ó, tutora de design aqui, hein? Com certeza. Mas vamos lá, motivação. E tenta imaginar um cenário. Imagina que você está falando com alguém que não está trabalhando naquilo que gosta. Que você teve, né, a perseverança, um pouquinho de sorte, talvez, não sei, de estar trabalhando com algo que você gosta e almejando outras coisas ainda melhores. Mas imagine alguém que está fazendo algo que não gosta e está almejando algo, mas não consegue sair disso. Tipo, não consegue nem ter a motivação de contratar o curso ou de, sei lá, de estudar por conta, abrir o YouTube e ver alguma coisa, montar um portfólio. Como é que seria a sua situação? Qual seria o seu processo mental nessa situação? Você está fazendo um trabalho que você não curte só pela grana e está almejando algo, mas não consegue sair desse, eu chamo de pântano mental, né? Você está querendo nadar na água assim, mas você está travado ali num pântano. Como é que você faria isso em outra situação? Eu acho que, assim, primeiro, eu identificaria, né? Assim, se eu estou trabalhando numa área que eu não gosto. O que eu não gosto? Tem que começar por aí. Uhum. Ah, eu não gosto da área mesmo, tipo, da teoria e da prática. Eu não gosto da empresa onde eu trabalho. Eu não gosto do meu líder. Eu não gosto da cultura da empresa. Ou qualquer outra coisa. Assim, primeiro identificar o que você não gosta. Porque assim, se você não tiver clareza o que você não gosta, você vai ficar falando assim, eu não gosto. Mas você não gosta do quê? Só Tipo assim, reclamando, né? tipo, tem um monte de coisa pra você não gostar. Às vezes você não gosta da sala que você trabalha, do computador. Então, assim, vai depender do que você não gosta para tomar uma atitude. Mas aí, por exemplo, supondo que a pessoa não goste mesmo da área, né? Tipo, ela tá numa área que ela não gosta, mas foi a área que ela encontrou oportunidade para trabalhar. O que você pode fazer quanto a isso? Pensar o contrário. O que você gosta de Uhum. fazer? Aí, sei lá, eu sou a pessoa da lista, das anotações. Então, assim, o que eu faria? Uma lista com tudo que eu gosto. E, assim, fazer uma lista de tudo que gosta e tudo que gosta mesmo. Tipo, coisas do dia a dia. Não tanto, assim, parte profissional. Ah, sei lá, gosto de cozinhar, ir ao cinema, sabe? Sei lá, organizar alguma coisa. Assim, coisa simples, tudo que você gosta. Tipo, porque é uma lista para você. Uhum. Então, assim, coloca ali tudo que você gosta, tudo que você acha que te faz bem também, né? Tipo, você sente prazer em fazer. E a partir dessa lista, você poderia procurar profissões que tenham aquelas ações. Né? Então, assim, teria que destrinchar bastante essa lista para poder, né, achar. E, por exemplo, se você é uma pessoa que, falando assim, né, da área, sei lá, de finanças, né? Se você é uma pessoa que gosta de números, que gosta de dados, né? Você poderia, por exemplo, trabalhar com design instrucional, mas você poderia também, de repente, fazer, sei lá, contabilidade. Então, Sim. assim, às vezes, uma coisinha que você coloca ali na sua lista, sei lá, eu gosto de finanças, gosto de mexer com dinheiro, sou organizada na minha vida financeira. Poxa, só dali você tira umas 4 profissões, sabe? Uns 4 cursos. E aí, imagina, se você tem uma lista extensa, você vai ter um panorama, assim, de tudo que poderia combinar com você. E aí, depois você pode ir filtrando, também por ordem de importância, né? Tipo assim, se você tem uma lista extensa, talvez fique complicado depois, porque vai ter muita possibilidade. Então, aí você pode ir filtrando, né?
sei lá, aí fez a lista grande, né, de tudo que você gosta, e aí, de repente, você pode unir quais dessa lista grande, as 3 coisas que você mais gosta. Aí reúne lá, aí vê quais são as profissões. Aí depois tira uma, fica com as 2. E aí, o que eu faria, né? Tendo essas 2 opções, eu procuraria mercado. Como que está o mercado atual? Sei lá, perspectivas de futuro. Quais são os cursos, as universidades? Quem são as pessoas que são referência nessa área? Eu gosto muito disso. Depois que eu escolho uma área, eu gosto de pesquisar pessoas que são referência nessa Legal. área. Qual o caminho que elas percorreram? Né? Quais são as habilidades que elas têm para ter sucesso? Tipo, por que essa pessoa é destaque nessa área? Então, assim, eu acho que é isso que eu faria, né? Eu Essa gosto coisa do, que tinha. eu gosto do jeito que você faz lista, do jeito que você pensa, e eu complementaria, que eu acho que é o seu caso também, que nenhuma lista é final, né? Muita gente, muito aluno, muitas pessoas não vão para cima de um sonho, né? Não estou nem falando de comprar curso aqui, eu tô falando de abrir o YouTube, de abrir o site da Alura, que tem uma lista de conteúdo gratuito lá, ou os webinars da EBAC, que são gratuitos também, e tentar algo porque elas não têm certeza que é isso que elas querem. E aí eu acho que você tem essa característica, eu tenho muito disso. Eu vou para cima. Então, tipo, eu sei fazer um aplicativo hoje, eu sei fazer uma análise de banco de dados para tomar decisão de negócios. Eu não sei onde eu vou usar essa habilidade, mas eu sei fazer isso. E acabou que eu acabei virando professor de TI, trabalhando com TI em outros ambientes, com consultoria de TI. Eu acredito que a minha entrada na EBAC foi por conta do meu conhecimento de TI e design instrucional. Então, a gente nunca sabe, né, exatamente o que é. Eu estudei TI achando que eu ia trabalhar com TI, e acabei não trabalhando, mas esse conhecimento ajudou minha carreira com certeza. Eu acho que você tem muito disso. Você vai para cima, esse mês eu quero estudar tal coisa. Você aprende aquilo, nem sabe exatamente como vai usar, descobre Sim. se gosta ou não gosta, mas você aprendeu. Eu acho muito legal isso. E um detalhe que faz com que muitas pessoas não tenham sucesso nas suas carreiras ou fiquem frustradas no emprego que não gostam por muito tempo, é essa finalidade, sabe? Eles estão buscando por uma certeza. Eu só vou começar a estudar gestão de produtos quando eu tiver certeza que eu vou trabalhar com isso ou quando eu tiver certeza que eu vou sair desse emprego. E não é bem assim, né? Eu admiro muito isso que você está falando, que você está trabalhando com design, você está fazendo uma pós que você mesmo disse que está com uma situação econômica e social complicada para quem se forma, mas você continua estudando, porque você não sabe o que vai acontecer. Talvez você vire uma formadora de professores. Exato. Talvez você crie um curso, ou talvez você vire uma tutora em universidades estrangeiras, como eu fui, ganhando em dólar. Você não sabe, a gente não sabe o futuro. O que a gente sabe eu tenho umas afinidades, né? Nesse momento eu tenho acesso a esses recursos e eu vou explorar esses recursos da melhor forma possível. Isso. Eu gosto de pensar assim também que o que importa muito para o mercado profissional, né? Uma das coisas que importa muito para o mercado atual que eu percebo é a famosa carta na manga, sabe? Por exemplo, você tem uma área principal de formação, né? Mas assim, você tem muitos outros conhecimentos, assim, cursos que você fez, coisas que você sabe fazer. Poxa, isso é tão importante porque assim, imagina só, uma pessoa ela só sabe fazer uma coisa. Só sabe falar daquilo também, né? Isso, por exemplo, sei lá, se eu fosse formada só em design digital, que é desenvolvimento, né, de sistemas, sites e tudo mais, para quem não conhece. Se eu soubesse fazer só design digital, hoje em dia é uma profissão bem, assim, promissora, né? Sim. Então, assim, nos dias atuais seria ótimo, mas, por exemplo, se você é formado em design digital e você não tem nenhum conhecimento a mais, vai ficar um pouco mais complicado para você, porque, por exemplo, uma pessoa que ela tem o conhecimento em design digital, mas ela sabe design gráfico, ela sabe marketing, ela conhece, assim, de várias outras coisas, ela está na sua frente. Então, assim, né, hoje em dia, eu acho que é muito isso. É você também ter essa carta na manga. E, assim, é tentar reunir áreas que são parecidas. Que, assim, para mim, entre aspas, é fácil, porque a área criativa, ela é muito extensa e todos os assuntos se conversam. Então, assim, os caminhos são... Para migrar fica mais fácil, né? Para migrar fica mais fácil. Mas eu acho que isso seja possível também, na medida do possível, né?
em algumas outras profissões. É que o digital, assim, as profissões que são mais ligadas ao digital, eu acho que elas têm essa flexibilidade maior do Sim, que com profissões certeza. mais tradicionais. E para estudar, Bárbara, muita gente fala, eu não consigo ter aquele momento inicial de sentar, né, sentar o bumbum na cadeira e realmente entender aquilo e passar. Tem uma velha camada assim de quando você passa dessa fase inicial de conhecimento sobre uma área, acaba ficando mais fácil de estudar. Como que você faz? Eu, particularmente, começar isso, qualquer tipo de estudo, qualquer momento de sentar e estudar, para mim, não é muito fácil, mas eu criei o hábito de simplesmente sentar e colocar meta. Tipo, eu só vou fazer a próxima coisa se eu estudar pelo menos 15 minutos. E sempre, é sempre assim. Depois dos 10 minutos eu me encanto e pego o ritmo. Quando eu vejo, já tem 2 horas que eu estou estudando um negócio aleatório. Como é que é o seu processo? Tá, para mim já é um pouco diferente. Para mim o difícil não é começar, é continuar. Hum, Porque assim, começar, eu acho que assim, no começo eu tô muito empolgada, eu compro o curso, eu começo no mesmo dia, e aí, como eu falei da organização, eu tenho os horários, né? Então, assim, todos os dias tiro 2 horas para estudar, porque assim, a minha rotina é um tanto quanto caótica, né? Então, eu tenho muitas tarefas durante o dia. Então, assim, também esse ano ter decidido começar a estudar para mim também foi um desafio, porque eu fiquei assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Porque antes, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava meio período. Agora eu trabalho integral. Então, assim, uhum, como eu consigo me desenvolver na parte acadêmica trabalhando, né? Então, assim, para mim foi um pouco difícil me organizar na questão, mas, assim, é prioridade para mim. Então, o que eu fiz? Eu separei 2 horas de segunda a sexta, sábado e domingo não, porque é descanso. Então, assim, segunda a sexta, 2 horas por dia, eu separei. Porque para mim é difícil continuar. Porque, assim, meio que ali, quando você está começando, tá ótimo. Mas, assim, você fica um dia sem ver aquele assunto, você já tá focando em outra coisa. uhum. A minha cabeça, ela pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, e essa parte de ter começado a estudar docência junto com o design instrucional, para mim foi perfeito. Porque quando eu tô assistindo a aula de docência, eu tô lembrando da aula de design instrucional. Tipo assim, aquilo que o professor da docência falou, eu já ouvi no design instrucional, mas eu ouvi de outra forma. Porque o Legal. mercado é um pouco diferente. Uhum. Então, assim, para mim é um desafio até hoje. Tanto que, assim, eu gostaria de estar mais avançada no curso de design instrucional, pelo tempo que eu comecei. Se eu fosse fazer, assim, sei lá, um módulo por semana, mas assim, eu não consigo. Por quê? Porque eu demoro para fazer a tarefa. Mas eu sou assim, tipo, não só no design instrucional. Eu sou assim, fui assim nos projetos da faculdade. Eu demoro até, tipo, para conceber, porque eu pesquiso bastante. Legal. E eu acho que isso é uma coisa que eu preciso melhorar, porque eu perco tanto tempo na pesquisa, não é nem perder tempo. Eu me dedico muito para pesquisa e às vezes eu preciso parar e praticar. Porque isso é uma coisa também que fala no curso, né? Poxa, se você aprendeu esse conteúdo agora, já vai praticar. Dá Uhum. uma pesquisada, mas, tipo, pratica. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu preciso também melhorar. Né? Assim, que eu gosto muito de pesquisa. Então, assim, é segurar um pouco na pesquisa, Com a mão na praticar massa. isso, colocar a mão na massa e depois você continua a pesquisar. Eu Sabe? Tipo, tenho esse problema também. enquanto o tutor vai corrigir lá a sua tarefa, assim, teve um módulo que eu fiquei 15 dias para entregar uma tarefa que era pequena. Aí, quando eu vi no calendário, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei 15 dias para fazer uma coisa que, tipo, era assim, pequena, porque eu fiquei pesquisando, aí eu fui olhar, eu li um artigo, sabe? Tipo, abriu muito. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. É corrido, muitas vezes é cansativo, mas é uma prioridade. Então, assim, acho que estudo também é prioridade. Bacana. Sabe? Você dedicar aquela horinha ali. Aquela horinha você não vai fazer mais nada. Sabe? E, assim, e outra coisa também que eu já tentei, por exemplo, estudar fora de um ambiente que não seja, tipo, o meu escritório aqui em casa. Eu não consigo. Isso é uma coisa que eu já tentei. Por exemplo, comecei o módulo 11 do curso da EBAC na academia, eu tava na esteira. Não Não deu vai. certo. Não vai. Porque assim, eu não tenho papel. Aí eu parava o vídeo e falei, meu Deus, eu preciso anotar isso. Mas como que eu posso cair na esteira? Então, assim, sabe, aquela coisa, eu não consigo. Então, assim, eu acho que também essa questão de organização do estudo é uma questão de teste. Por exemplo, eu não consigo estudar se eu não estiver numa mesa, com uma cadeira e meu computador. E o meu celular no não perturbe, no silencioso. Porque eu me disperso muito rápido. Então, assim, se eu estou estudando, estou assistindo, por exemplo, uma aula lá do curso, alguém me manda uma mensagem, eu vou parar a aula,
E eu vou ler a mensagem, eu vou responder a mensagem. Então, assim, eu fui meio que sentindo, né, como que era o meu processo de estudo. E, assim, sempre eu tô mudando, né? Então, assim, agora eu tô mais, assim, criando mapas mentais. Isso é Legal. uma coisa que eu não vinha fazendo e agora eu tô fazendo. Em vez de eu ficar anotando no meu caderno cada coisa importante do curso, eu tô fazendo mapas mentais. Eu pego um tema e eu destrincho aquele mesmo tema no mapa mental, assim, né, no tablet e tudo mais. Agora dá para Então, compartilhar no LinkedIn, né? Para ganhar um impulsionamento. com certeza, eu tô pensando aí, como que eu tô pensando em fazer um projeto assim de tipo um caderno virtual de Bacana. design. Não só instrucional, porque muitas vezes quando eu tô assistindo sobre design instrucional, eu tenho umas ideias sobre design gráfico também. Então, Legal. acho que é mais ou menos isso. Show de bola. Agora vamos mais para o xabá do curso mesmo. Eu queria pegar umas Uhum, impressões suas. O que mudou do momento que você estava prestes a comprar o curso? uhum. Aí você já entrou no curso e viu aquela aula zero inaugural, e nesse momento em que você está agora. Assim, o que mudou na sua percepção? Assim, como é que você imaginava esse curso? Como é que ele está agora? Conta mais do que mudou depois de ter entrado na experiência. Uhum. Assim como todo curso online que a gente começa, pelo menos para mim, assim, eu não imaginei que o curso ficaria tão complexo. Tá? Eu quase me sinto numa universidade de verdade, assim, sabe? Tipo, é um curso tão completo quanto um bacharelado. E assim, eu não achei que seria tão complexo. Então, assim, para mim as impressões foram só melhorando, Uhum. né? Porque assim, começou de forma tranquila, mas assim, quando eu terminei de assistir o módulo, e aí eu ouvi você falar que todo módulo, tipo, ia ter uma tarefa, que ia ter uma pessoa corrigindo, e que, tipo assim, se você não tirou uma nota bacana, que você tem a possibilidade de refazer até você aprender, isso para mim foi o grande diferencial, porque eu já fiz vários cursos online, né? Cursos pequenos, os cursos talvez um pouco maiores, eu nunca tive isso. Uhum. É aquele curso que você, acho que a maioria dos cursos que tem por aí, sim, tem só as videoaulas. Tipo, não tem exercício, não tem ali uma pessoa te dando um suporte, sabe? Ou É então o a curso. pessoa não é da área, né? No caso, as tutoras E, são melhores do exatamente. que eu até, só não queriam gravar o vídeo. Tem muito disso também. Às vezes a pessoa que está dando o curso ali, ela não é o especialista e às vezes fica meio, sabe, meio deslocado, assim. Então, as minhas impressões foram muito boas, assim, desde o início até agora. Então, assim, o conteúdo em si é muito, muito bom. Mas, assim, a parte que eu mais gosto é essa coisa da tarefa. Tipo assim, não que assim, é perfeito realizar uma tarefa. Tipo, é exercício, tem Sim. aquela coisa, você tá cansado, não quer. Mas, assim, é muito bom porque, tipo, todo final de módulo você tem que praticar o que você aprendeu. E, assim, uma coisa que eu acho muito legal é que um módulo, ele tá muito conectado com o outro. Então, assim, tipo, no módulo 3 você tem que unir o conhecimento do um e do 2 para fazer a tarefa do 3. Então, assim, eu acho que conforme você vai avançando no curso, as tarefas vão ficando mais complexas por isso. Eu acho que é por isso também que agora eu demoro muito mais para fazer uma tarefa do que no começo. Porque, assim, no começo você tinha pouco conhecimento. Então, assim, você faz a tarefa mais rápido. Agora não, tipo, você tem que revisitar os conteúdos antigos. Mais variáveis, né? É. E aí, tipo, às vezes você fala, tem um artigo tal, que você coloca lá no material auxiliar, tem lá o artigo, aí você vai ler o artigo, aí, tipo, te dá muitas ideias, você vai pesquisar. Então, eu gosto muito, assim, acho que a principal coisa que eu gosto mesmo é essa questão de, tipo, vou fazer a tarefa, eu sei que vai ter alguém corrigindo. E eu gosto muito também da provocação que os tutores colocam lá. Porque, assim, eles elogiam, às vezes, muitas vezes falam, acho que você deveria ajustar isso, isso, isso. Mas eles deixam ali uma pergunta, sempre, né? A pessoa que corrige ali, Uhum. as duas pessoas que corrigem, elas deixam uma pergunta. E essa pergunta, assim, eu sempre coloco, tipo, como uma coisa que eu vou responder ao longo do curso. Sabe, eu sempre retorno lá para elas, eu falo assim, poxa, eu tenho que responder isso agora, porque você me fez um questionamento que, tipo, talvez eu vou ter que refazer tudo que eu fiz até Aham. agora. Então, assim, eu acho que também instiga, né, o pensamento. Acho que muito mais do que, tipo, te ensina, né? Você aprende, mas eu acho que te faz pensar além. E isso, para mim, é muito importante, porque eu acho que a educação também é isso, né? Não, Tipo bacana. assim, você tá Conseguimos, pensando. conseguimos o que planejamos, então, com esse seu relato. E é um termo que quem inventou é a Nube, é uma outra edtech, né, que cria plataformas e tudo mais.
mas é o termo da educação sem distância. Tipo, é a educação à distância, mas que tem Legal. essa humanização, sabe? Então acho que a gente conseguiu fazer isso, então eu fico muito feliz com o seu relato. Sim, total. A gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso papo, Bárbara, e aí você fica à vontade depois para falar o que você quiser para a galera, para os alunos, para os potenciais alunos, que a gente vai mandar isso. Mas eu queria te perguntar assim, quais são os seus objetivos profissionais agora e como esse curso se relaciona com esses objetivos profissionais? Quais são as possibilidades que você vê a partir da conclusão desse curso ou até durante esse curso mesmo? Tá. Como eu já trabalho com liderança de equipe, né? Eu gostaria de permanecer liderando equipes, só que com projetos educacionais, né? Projetos aí que têm o objetivo de instrução mesmo. Então, assim, gostaria, tipo, muito de continuar trabalhando com design, né? Se possível que esses projetos sejam na parte de arte, design, talvez arquitetura, que eu também já quis ser arquiteta, tipo, igual você, quero ser muitas coisas ainda. Tem que viver 200 anos, né? É, umas 10 vidas, talvez, né, para conseguir dar conta de tudo. Mas, assim, eu quero muito permanecer nessa parte de liderança, porque eu tenho já uma experiência legal nessa área, né, que eu também, assim, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho em design gráfico, eu não teria um cargo de liderança com uma equipe de criação. Uhum. Então, assim, é importante dizer isso também, né, que, assim, às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma faculdade ou ter um conhecimento que a gente não vai usar, mas a gente vai sim usar, e depois esse conhecimento ele pode ser, inclusive, aproveitado para você ter um cargo melhor, uma oportunidade melhor. Então, assim, basicamente, né, sei lá, quando eu terminar a minha pós-graduação e também o curso da EBAC, né, ou talvez aí já quando eu estiver mais, assim, caminhando para o final do curso, aí eu quero começar a migrar para a educação, sabe? Tipo, trabalhar mesmo com educação e, assim, tudo que tiver a ver com educação eu sempre vou querer me envolver, Legal. sabe? Inclusive, eu me envolvo até, assim, em projetos, sabe, de pessoas, assim, que simplesmente me convidam, sabe? Tipo, esse ano, uma coisa que eu fiz, assim, que eu nunca tinha feito, que foi muito legal, eu fui convidada pela coordenadora da escola que eu estudei o ensino fundamental. Ela me chamou para gravar um vídeo para uma amiga dela que é professora numa escola, para, tipo, crianças que estão, sei lá, no 6º ano sobre a profissão de design. Porque eles estão tendo uma feira, assim, de profissões, né? Uhum. E aí eles reuniram, né, as profissões hoje em dia que tem a ver com tecnologia, né, que estão em alta, e pediram para mim gravar um vídeo sobre falando da profissão de design, tipo, como que você se torna um designer? Qual é o caminho? E assim, para mim foi muito legal, porque eu tava falando assim, inclusive eu tive que mudar o meu tom, porque eu tava conversando com pessoas muito mais novas, que assim, não adianta eu ficar usando termos muito rebuscados, porque eles Uhum. não vão saber, eles estão no 6º ano. Então, assim, eu acabo me envolvendo sempre em muitos projetos até. Eu vivo falando, eu não tenho tempo para nada, mas eu encontro tempo para fazer tudo que eu quero fazer de verdade, né? Então, assim, eu tenho ideia, tipo, no futuro eu quero trabalhar 100% com educação. Bacana. É a minha grande vontade. E o curso, ele me conecta muito com isso, porque ele me mostra, tipo, um leque de oportunidades, sabe? Tipo, eu posso mesmo ser ali o designer instrucional, mas de repente, poxa, eu posso ajudar a desenvolver uma interface ali no meio. Uhum. Então, assim, meio que eu consigo juntar tudo aquilo que eu gosto e também pensar, assim, em possibilidades, né? Assim, num projeto eu posso estar ali sendo gerente de projetos, né? Gerenciando toda uma equipe. Mas, assim, em outro projeto, tudo bem também se eu for a designer. A pessoa que vai desenhar, a pessoa que vai fazer a interface, vai fazer o material auxiliar. Então, Planejar, né, a narrativa. isso, planejar narrativa. Então, assim, acho que o design instrucional ele veio aí também como mais uma opção gigantesca que eu tenho aí dentro da área criativa. Então, assim, E uma área que só está crescendo, né? Tá crescendo isso. cada vez mais, muita oportunidade. Não, muito Uhum. legal, muito legal. Eu queria dizer, Bárbara, me perdoa a pergunta, mas só para a galera ter uma noção, quantos anos você tem? 23. Nova demais, 23 anos. E aí, para a gente encerrar, depois você pode ter suas palavras finais, eu só queria te dizer que você é um exemplo claro de uma profissional que eu chamo de well-rounded.
Tipo, é uma profissional não é refinada a palavra, rounded, tipo, é uma profissional arredondada, profissional completa. Por quê? A gente está conversando aqui, deixa eu ver há quanto tempo. Há quase 1 hora, 44 minutos que a gente está conversando, e você literalmente desenrolou, né, qualquer assunto, conseguiu responder as perguntas. A gente não fez planejamento, né? A gente combinou no Foi no Instagram e só foi, né? Isso. E eu tenho certeza, assim, dá pra ver como sua mente funciona, é um negócio muito bem conectado, né? Então, antes de mais nada, parabéns, né, por chegar até onde você está hoje. Eu tenho certeza que não foi só criação, não foi só ambiente, eu acho que você também se esforçou, se envolveu, estuda pra caramba, dá pra ver as coisas que você compartilha e que você se envolve nas redes sociais. E eu acho que esse é o caminho, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem para os alunos de escola pública, para os colegas professores, né, para as colegas professoras também, e todo mundo que tem essa dificuldade, né, principalmente uma coisa que me marcou muito foi a live da IBAC sobre estudos. Tinha muita gente comentando de algumas dificuldades, de não conseguir e tal, de perder o foco muito rápido. É legal expor situações como a sua, Bárbara, porque é o exemplo de onde você chega. Né? Depois que alguém quebra essa camada, a camada básica ali, que eu já passei por isso nos meus 16 anos de idade, antes de ser jovem embaixador. Tipo, eu estava ali numa situação complicada mesmo, risco ali, beirando risco social e tudo mais, com várias oportunidades de fazer coisa errada, mas eu falei, não, vou sentar e vou tentar mudar a minha situação, né? Então, depois que eu quebrei a barreira inicial, que eu comecei a conseguir conversar sobre alguns assuntos, ficou muito mais fácil aprender outras coisas. Né? Então ficou muito mais fácil migrar, pular de uma carreira para outra, ter mais oportunidade, aumentar meu valor de mercado. Então uma coisa que me alegra muito em ter te trazido aqui, compartilhar essa conversa que a gente vai ter, é mostrar que dá para fazer. Não é só o meu exemplo ou uma outra pessoa, gatos pingados ali. Você é um exemplo de uma pessoa jovem que, se você tiver a minha idade, eu tenho 29 agora, quando você tiver 29, você vai estar muito mais completa porque você está cortando o caminho. Tipo, você fez um curso que eu sintetizei durante 12 anos de trabalho. Né? Você está vendo o trabalho da tutora Adriana e da tutora Lia de 30 anos de carreira. Né? Então você está literalmente um buraco de minhoca ali. Você está furando ali, está entrando em outra dimensão e aprendendo com os erros de outras pessoas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para quem está com dificuldade de estudar. E não estou falando de comprar curso, não, de estudar online, de comprar um livro, de abrir o YouTube. Tem playlist. Nesse próprio canal aqui que eu vou deixar esse vídeo, tem uma playlist de aprender inglês. Né? Tem gente que fala, preciso aprender inglês, mas eu criei um curso de inglês inteiro e eu disponibilizei ele de graça. Então tem muita coisa. Então, senta o bumbumzinho na cadeira, encara ali a dificuldade inicial e depois começa a colher os resultados que como a Bárbara está mostrando aqui, e mais gente que eu vou chamar também vai mostrar, dá resultado e vale muito mais a pena do que ficar reclamando, do que ficar choramingando por aí como vítima, e o tempo passando e as coisas não estão mudando, né? Puxãozinho de orelha no final. Bárbara, palavras finais aí que você quer deixar, falar com o pessoal da EBAC, falar com as tutoras ou com potenciais alunos, pessoas que gostam de design, deixa suas redes se você quiser, se você for passar a compartilhar conteúdo, fica à vontade aí, the floor is yours. Tá. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né? Muito obrigada, Alan, e todo mundo da EBAC aí que está por trás do curso de design instrucional e dos outros cursos também, né? Vocês são excelentes, eu sou muito fã de todo mundo, mesmo conhecendo só uma partezinha de vocês, né? Então, obrigado aí por toda a dedicação que vocês têm com todos os cursos, porque isso é muito notável, né? Então, assim, todo o trabalho aí que vocês fazem por trás, porque a gente sabe que por trás tem um trabalho gigantesco, é um trabalho de formiguinha, mas que no final, assim, traz um resultado excelente. Então, queria muito agradecer aí por tudo. E um recado final, assim, que eu gostaria de deixar é que, assim, o estudo, ele nunca vai ser fácil. Porque para estudar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que abrir mão de, por exemplo, assistir Netflix, ouvir uma música legal, ir ao shopping, sabe? A gente tem que mesmo abrir mão do nosso tempo para poder estudar. E, assim, geralmente, o estudo, ele também, assim, não é uma coisa que é prazerosa.
tá? Assim, não é todo mundo que gosta de estudar, mas tem que ser uma obrigação. Tipo assim, se você não vai no amor, que nem eu sempre digo, vai pela dor. Não tem É meu jeito. lema. É, tipo assim, não foi pelo amor, vai pela dor. Mas assim, se você é uma pessoa, por exemplo, que não gosta de estudar, você tem que pensar assim, já tem que pensar em futuro. Porque se a gente fica pensando muito em presente, a gente fala assim, nossa, eu tô estudando, mas eu não vejo o resultado desse estudo. Tipo, pensa o que você quer para você daqui a uns anos. Ah, você quer ter um emprego legal, você quer ser uma pessoa que tenha um certo conhecimento, você tem que estudar. E assim, eu acho que o estudo, ele também é um grande diferencial, porque hoje em dia, com tanta informação, a gente não tende mesmo a focar. Então, assim, é importante também pesquisar cursos e conteúdos que estejam sintetizados. Porque isso é uma coisa que eu percebo também quando eu vou fazer pesquisas na internet, por exemplo, dentro de design gráfico. Meu, é infinito. Não acaba. E muitas vezes a gente fica nessa dificuldade de sintetizar os conteúdos. Então, assim, escolhendo um conteúdo, uma área que você goste, tipo, procure, assim, os profissionais da área mesmo, as pessoas que estão falando desse assunto. Porque as pessoas que estão falando desse assunto, elas sintetizam as informações. Elas fazem o trabalho mais difícil, Uhum. que são aí os tutores, as pessoas que têm cursos online. Poxa, o Alan mesmo falou, o conteúdo do curso que a gente está desenvolvendo são mais de 12 anos de estudo. Então, assim, eu acho que isso é importante também, a gente perceber que os cursos online, eles não são brincadeira. Né? Eles não estão ali, hoje eu vou fazer um curso online, amanhã tá no ar. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, tipo assim, tem pessoas por trás que reuniram esse conteúdo Tem uma e que, assim, proposta, né? exatamente, que tem uma proposta, que tem uma visão de mercado. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante também, principalmente nos dias atuais, você vai fazer um curso online, procura sobre os professores. Antes de se... Eu sou uma pessoa que faço muito isso. Legal. Procura sobre os professores antes de se inscrever no curso. Procura entender qual a visão do tutor desse curso, dos professores, sobre o mercado. Esse curso tem um objetivo de te levar para o mercado? Se você tem esse, porque tem gente que quer seguir somente com a carreira acadêmica, né? Aí é outra história. Mas aqui falando de mercado, esse curso vai te levar para o mercado? Por exemplo, você vai ter a prática? Ou você vai aprender só a teoria, terminar o curso e falar, eu faço o que Tem um agora? certificado a mais. Isso. Tipo, você pegar um certificado bonitão, receber na sua casa, imprimir, sei lá. E aí você vai fazer o que com esse conhecimento? É sempre isso que eu penso. Quando eu vou começar a estudar alguma coisa, eu penso, o que eu vou fazer com isso? Aí, sei lá, eu posso pensar em possibilidades. Mas, assim, eu sempre começo algum estudo pensando no que ele vai me trazer daqui a um tempo. Sabe? Então, eu Bacana. acho que é importante pensar também. O que você faz com o estudo que você está aprendendo agora? Tipo, qual é a visão de mercado? Isso que você está estudando tem mercado? Isso é importante também. E Né? Porque tem às aquela vezes, assim, próxima etapa que você falou, né? Às vezes a minha visão final tá tão longe, mas eu preciso quebrar isso em etapas, né? Como é que eu avanço essa próxima etapa com esse estudo que eu estou fazendo? isso. E aí, aos poucos, ir também buscando outros estudos que vão complementar. Muito bom. Né? Porque hoje em dia a gente fala muito de o profissional multidisciplinar. E isso é muito importante também. Né? Tipo, um profissional que ele tem uma área de formação ali que é a principal, mas que ele tem aí também os outros conhecimentos que juntos, assim, formam uma coisa maior. Consegue Então, conversar sobre qualquer coisa, né? isso, consegue conversar sobre qualquer coisa porque você sabe um pouquinho de tudo. Uhum. Mas, assim, saber um pouco de tudo é importante também, por exemplo, para bate-papos como esse, mas, assim, quando você for mesmo ali trabalhar, é importante que você também seja um especialista, né? Dependendo, assim, a gente vai construindo o conhecimento, né? Mas, assim, que você dê o seu melhor ali no seu trabalho, porque ali é a hora do vamos ver, né? Porque às vezes a gente fica só aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, assim, por isso que é importante também, aí puxando a sardinha para o lado da EBAC, você fazer um curso que tenha tarefas para fazer. Que faça você entrar no mercado logo, né? Você pode entrar como um júnior, mas você já está no mercado. Sim. Assim, que se preocupe com essa coisa de você vai fazer a tarefa, vai ter alguém corrigindo. E assim, às vezes a gente tem também, acho que muita gente às vezes não faz curso online porque tem assim aquele pensamento da escola tradicional. O professor vai me dar uma nota baixa. Uhum. Eu não quero. Que assim, a gente sabe que isso muitas vezes gera trauma, né, nas Gera pessoas, muito trauma. né? Professores assim que aquela nota baixa, aquele momento na escola que não foi legal, mas assim, gente, hoje em dia, né, as escolas, as edtechs aí, assim, são excelentes. Assim, é rompendo mesmo com a educação tradicional, lógico que ali tá
a base, né? Eu acho que de toda a educação Mantendo o que é bom, né? Isso. Mas, assim, realmente tem ali o sistema de ensino é diferente, é diferenciado. Então, assim, não precisa ter medo do tutor, porque eu já ouvi muito isso, sabia? As pessoas não fazem curso que tem tutores, porque lembram de algum professor que teve. Nossa, é mais um para me dar bronca. Eu ouvi isso na pós. Quando eu fiz pós, o pessoal, não, eu não vou mandar no fórum não, que o tutor vai... Vou tomar nota baixa em público, no meio dos colegas. Muita gente tem medo, inclusive de participar, É. porque tem medo de algum colega ou do professor mesmo colocar lá um comentário negativo. Mas, assim, se ainda existe alguém que faça isso, tá muito desalinhado com E não dura, viu? Em EdTech não dura, não. com a ciência atuais, porque, assim, eu acho que ali tá todo mundo aprendendo, né? Uma coisa que eu vi uma vez, assim, pra gente finalizar, é que, assim, antes da gente ser professor, a gente é aluno. E a gente é aluno para sempre. Então, assim, tem essa coisa também, né? Assim, quando a gente quer ser professor, e a gente também tem que se colocar no lugar do aluno, Isso é verdade. né? Os E eu acho que melhores professores que eu conheci na vida são professores que ainda são curiosos, porque ele te olha como um potencial professor. Tipo, eu posso sim, até te ensinar o design instrucional, mas eu tenho certeza que a Bárbara pode me ensinar um monte de outras coisas. Então a conversa fica mais respeitosa, né? sim. Então, acho que essa é a mensagem final, assim, se as pessoas quiserem conversar comigo, bater um papo, eu sou super aberta, eu gosto muito, assim, de todas as áreas, mas se alguém da área criativa, alguém que quer começar na área criativa, quiser uns toques, pode me encontrar, eu estou no LinkedIn como Bárbara Zampoli, né? Acho que depois o Alan vai disponibilizar o link por aí. Uhum. No Instagram também pode me procurar como Bárbara Zampoli, que eu tô por lá, tá bom? Então é isso, gostaria muito de agradecer mais uma vez, muito obrigada. E que a gente possa também, né, daqui para frente, criar outros materiais como esse para falar de educação, de design e de educação para a Com vida, né? certeza. Obrigadão, Muito obrigada. Bárbara. Valeu.